A Ucrânia fez o maior ataque com drones contra a Rússia desde o começo da guerra, em especial contra Moscou. O último grande ataque que a Ucrânia buscou fazer contra Moscou foi em setembro, inclusive utilizando 20 drones contra a capital russa e afetando também os aeroportos da região, de modo que ficaram temporariamente fechados, e novamente ocorre hoje. Naquela ocasião, inclusive, nós tivemos alguns estilhaços de drones afetando infraestrutura urbana, prédios na Rússia, em Moscou, e até a morte de uma mulher naquele contexto. Hoje nós temos uma pessoa ferida, segundo a autoridade local de Moscou. O fato é que a guerra chega no território da Rússia, conforme nós podemos observar, quando a infraestrutura da guerra no território russo também é alvejada pela Ucrânia. E faz uns 2 meses que isto tem acontecido de maneira mais significativa. Ou melhor, até se nós observarmos bem, é o 3º mês que a Ucrânia ocupa o território russo na região de Kursk, e desde então nós estamos assistindo diversos ataques que a Ucrânia faz com drones em infraestrutura do território da Rússia, seja em Briansk, em Rostov ou mesmo ainda em Belgorod, a própria incursão em Kursk, em Volgogrado e assim por diante. São várias as regiões no limite geográfico de fronteira entre Rússia e Ucrânia que a Ucrânia tem conseguido fazer ataques contra a Rússia, elevando o nível de alerta dentro da Rússia, conforme nós observamos. E antes de avançarmos, eu vou fazer um convite a você: conheça a nossa comunidade geopolítica para você aprender sobre o tripé da geopolítica, história, geografia e política, para entender como funciona a relação de poder no mundo. Dê uma olhada também no nosso material de estudos, no nosso e-book, feito para você que quer aprofundar o conhecimento em geopolítica. Os links, no caso, estão na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. Nós temos aí a foto, inclusive, vejam vocês, do Donald Trump com o Vladimir Putin. O jornal The Washington Post acabou trazendo a informação de que teria ocorrido uma ligação entre o Donald Trump e o Vladimir Putin, mas isso não foi confirmado. Nós vamos comentar o que significaria uma ligação dessa natureza, e realmente há muita expectativa para que ocorra uma ligação entre a Casa Branca e o Kremlin, justamente para discutir os caminhos que a guerra vai tomar. Mesmo porque nós sabemos que Donald Trump já esteve em contato com o Zelensky, inclusive discutindo a questão da guerra, junto com Elon Musk. Elon Musk vai provavelmente ser um porta-voz da Casa Branca ali para a imprensa. Vamos observar se o Elon Musk vai ter alguma participação no governo dos Estados Unidos, agora que ele apoia o Donald Trump. Donald Trump é eleito e Elon Musk, de certa maneira, passou a adotar uma perspectiva em termos políticos mais alinhada com a questão do Partido Republicano, com as questões do conservadorismo nos Estados Unidos, enfim, tá certo? E apoiando abertamente Donald Trump, conforme nós observamos. Pessoal, então hoje é dia 11 de novembro de 2024 e estes são alguns dos temas que nós iremos abordar aqui no vídeo de hoje. No caso aí, a Ucrânia ataca Moscou utilizando drones. Então, é o maior ataque que a Ucrânia faz contra Moscou desde o início da guerra. É um ataque bastante expressivo. E quero projetar para vocês aqui, inclusive, para que nós observemos justamente os aeroportos que nós temos na Grande Moscou. Sendo Moscou, portanto, uma grande cidade, no seu entorno nós temos ali a ocorrência de aeroportos importantes de porte, enfim, conforme nós sabemos. E eventualmente os ataques que a Ucrânia, por sua vez, faz contra Moscou, coloca em significativo alerta os aeroportos de Moscou. Isto porque os aeroportos na região de Moscou estão numa distância ali a depender do aeroporto, 35, 40 quilômetros de distância da região central da moscovita, da capital russa, conforme nós sabemos. Tudo bem? Então eu vou aí projetar para vocês um mapa justamente de Moscou e os aeroportos no entorno da capital russa. Eu acho que vocês não estão vendo a imagem, mas projeta aqui agora. Vejam aí. Então nós temos vários aeroportos, tudo bem? Um deles importante fica nesta região aqui, certo? É o aeroporto Zakharovka,
tá certo? Aqui nós temos outro aeroporto internacional dos mais importantes, não é? Aqui é o Sul, um outro aeroporto internacional. Percebam aqui, como nós vamos dizer, não é? Os anéis viários da Grande Moscou, inclusive no planejamento urbano muito interessante, não é? Nós temos o aeroporto central aí, talvez o mais importante, não é? Em número de passageiros, que é o Domodedovo, tudo bem? Aeroporto importantíssimo no interior do território da Rússia. Então, esses aeroportos aí próximos à capital russa, em alerta total, justamente por causa do ataque ucraniano contra esses aeroportos, ok? No caso, contra a região de Moscou. E aí, nesta localidade de Moscou, no entorno, nós temos uma série de baterias antiaéreas nesta região, naturalmente, e, por sua vez, a Rússia vai buscar abater os drones ou qualquer aeronave que faça alguma ameaça à capital russa, certamente vai ser derrubado, caso também consiga fazer a derrubada aí da aeronave inimiga, do drone, enfim, a Rússia, tudo bem? Então, uma região sensível, esta do centro nervoso de Moscou, por conta de toda a concentração urbana nessa região e a infraestrutura aeroportuária, tudo bem? Ao mesmo tempo, nós temos também a Rússia fazendo ataques com drones de modo bem intenso contra a Ucrânia, certo? Um ataque bem significativo. Muitas vezes os drones ficam sobrevoando cidades na Ucrânia sem atingir um alvo exatamente, e o drone acaba voltando para a Rússia, não é? Outros até vão em direção à Bielorrússia, Belarus, ao norte da Ucrânia. Apesar de muitas vezes os drones que a Rússia lança contra a Ucrânia não ter algum alvo, não atingir um alvo específico e assim por diante, traz uma série de traumas para a sociedade humana, para a população que ali vive. Por quê? As pessoas ficam em alerta, precisam se esconder em bunkers, não é? Precisam buscar algum tipo de abrigo de natureza militar para, caso ocorra um ataque, a população esteja minimamente, certo, protegida. Então, imagina vocês, de madrugada, os drones sobrevoando o espaço urbano das cidades russas, ucranianas no caso, certamente isso traz um teor psicológico bem considerável, isso cansa a população, isso traz uma série de consequências psicológicas, não é? E aí, por sua vez, a Ucrânia fazendo um ataque de drones contra a Rússia, utilizando drones contra a Rússia, em especial a cidade de Moscou, a população que vive ali passa a sentir também o perigo da guerra em seu território, que é este o meu ponto. Após a ocorrida em Kursk, a invasão ucraniana no território de Kursk, nós vamos assistir, na minha interpretação, a guerra chegando também para as populações que vivem na Rússia. Okay? Esse assunto é importante. Vamos analisar qualquer desdobramento dele caso ocorra, tá certo? E aí, nós temos a figura inclusive do Josep Borrell visitando a Ucrânia, já vamos falar sobre isso, mas antes aqui, ó, o telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin. Este telefonema foi negado pelo Kremlin, tudo bem? O telefonema foi negado pelo Kremlin, então não dá para saber se o furo jornalístico ali do Washington Post é ok, é correto, ou se realmente existe uma negativa russa, porque eles não querem dizer o que aconteceu, não é que isto esteja na imprensa por mil motivos e razões, tá certo? Agora, dada a perspectiva de Donald Trump de acabar a guerra após ser eleito, e no caso quando ele tomar posse, o Donald Trump vai tomar posse no dia 20 de janeiro, e aí no dia 21 de janeiro nós teremos que a guerra finalizará. Pelo menos é a promessa de campanha do Donald Trump. E, apesar de ele nem sequer ter tomado, digamos assim, a cadeira de presidente, não ter assumido, melhor dizendo, nós já temos que todos os debates das questões internacionais giram em torno da eleição de Donald Trump. Como que o Trump vai lidar com as situações no Oriente Médio, com as situações na Europa, no âmbito da União Europeia e também da OTAN e, claro, evidentemente, na questão da guerra entre Kiev e Moscou. Então, a eleição de Donald Trump, sem dúvida, traz para nós uma série de discussões suspeitas, ok, a respeito de como vai agir, como vai atuar Donald Trump no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. E Donald Trump já fez conversa telefônica com o Zelensky. Agora, se
ele fez conversa com o Putin ou não, é a maior expectativa que nós temos. Porém, infelizmente, nós não teremos acesso a essa informação de maneira correta e precisa, não é? Talvez o Kremlin negue justamente por não demonstrar a importância que deem a Donald Trump, enfim, né? Mas, talvez, por sua vez, haja o interesse ali de uma conversa por baixo dos panos, digamos assim, para tentar chegar num acordo que, na visão da Ucrânia, tem que ser um acordo de uma paz justa. É claro que o Zelensky está se referindo a não perda de território, sobretudo no Donbás e assim por diante. Certamente esse assunto vai voltar à tona. Nós temos que o poderio dos Estados Unidos é gigante, nós sabemos, o Trump nem sequer tomou a posse ainda presidencial e não se fala em outra coisa no âmbito internacional que não a questão envolvendo a eleição do Trump, o modo como ele vai lidar com a guerra e assim por diante, né? Bom, nós temos outra coisa importante, é que os drones russos, um deles dois parece, né, acabaram atingindo a região da Moldávia, tá? Então aí a Moldávia, cuja eleição presidencial e o referendo sobre a União Europeia favoreceram a União Europeia contrária à influência russa nesta região. Provavelmente não havia um interesse da Rússia em atingir a Moldávia, mas de qualquer maneira, de tempos em tempos, algum drone oriundo da Rússia cai na Romênia, ou cai na Polônia, agora na Moldávia, conforme nós tivemos aí as informações, ok? Agora, no fronte de guerra, nós temos a região bastante complicada, a começar pelo Donbás, não é? Em especial pelo Donbás, onde nós tivemos ali o rompimento de uma barragem. A minha interpretação é de que a Rússia tem avançado de maneira significativa, não é? Porque, ainda que a Rússia avance em pequenas cidades, o ganho russo não é um ganho estratégico e sim tático na maior parte desses avanços que nós vemos da Rússia. O fato é que a Rússia está avançando. E os avanços recentes envolveram Seridov, envolveram o Vuhledar, okay? Que são avanços que, apesar daqueles que analisam sob uma perspectiva em torcer pela Ucrânia, são avanços, ok? E, consequentemente, por mais que são pequenos vilarejos, é óbvio que são. No front de guerra ali só tem pequenos vilarejos, ok? Os eixos de grandes cidades estão nas capitais, que já foram tomadas, em Donetsk e também Luhansk. Então não há grandes capitais nesses dois oblatos para serem conquistados, ok? Tá certo? Acho que dá para entender aqui o ponto. Então é óbvio que o avanço russo vai se dar em pequenos vilarejos, assim como o avanço ucraniano na região de Kursk é em pequeno vilarejo, uma questão de conhecimento mínimo de geografia urbana, ok? De distribuição do espaço geográfico aí, da habitação humana nas cidades pequenas, das médias, das grandes, ok? Então, a ocupação do território da Rússia por parte da Ucrânia não conquistou grandes cidades, conquistou algumas médias, não é? Regiões. É o caso, por exemplo, que se falou bastante, a tentativa ucraniana de chegar até a região ali na região nordeste, né, que a Ucrânia o tempo todo está tentando tomar aquela localidade, né, de onde veio uma contraofensiva russa, tá certo? Então, é razoável que o avanço russo não seja em grandes cidades, assim como o avanço da Ucrânia dentro da Rússia também não foi em grandes cidades, dada a natureza da geografia urbana. Lembrando que, para que nós conheçamos a geopolítica, nós temos que saber sobre geografia, além de história, além de política, claro, tudo bem? Se nós não soubermos isso, a leitura será certamente muito aquém do necessário, tudo bem? Eu vou até projetar o mapa aqui para que nós observemos o avanço russo ucraniano na região do território que eu estou mencionando com vocês aqui, que é o território de Kursk, tá? Então vamos aí, o mundo no mapa, certo? O mundo no mapa, observando ali o fronte de guerra na região não só do Donbás, mas também na região de Kursk. Observem aí. É esta cidade que eu queria me referir aqui, ó, Korenevo. Eu vou até aumentar o mapa para vocês observarem. Então houve um avanço ucraniano em muitos vilarejos, ok? Pequenas cidades. Isso foi importante, isso eleva o moral da tropa e assim por diante. Houve uma conquista ucraniana importante que foi Guievo. Só que Guievo é menor do que Sudzha. Sudzha foi sim importante, a conquista, ok? Depois a Ucrânia avançou na direção de Malaya-Lóqunia, que a Rússia tenta retomar. Aí a Ucrânia avançou na região de Lubimovka, depois Nagosti, e tentava avançar na região de Korenevo, ok?
todas estas daí ao norte são menores do que Sudzha, ok? Tem uma posição geográfica mais para o interior, só que são menores, ok? Então é óbvio que o avanço russo dentro da Ucrânia não conquista grandes cidades, ok? Conquista cidades pequenas que estão no meio do caminho, até chegar aos grandes eixos urbanos, uma das regiões ali pretendida pela Rússia dentro do território da Ucrânia, além de Chassivyar, é a região de Pokrovsk que nós mencionamos aqui algumas vezes, tudo bem? Então, por mais que a Rússia não avance, pessoal, isso aqui não é defender a Rússia, desgraçado, isso aqui é só uma observação de um fato, não é? A Rússia está avançando em pequenas cidades. Só que se você somar pequena cidade, no total dá um volume de território bastante expressivo, conforme nós temos aí no fronte de guerra. E o mais problemático é que, ok, a Rússia avança em cidades pequenas. E o avanço que a Rússia fez em Vuhledar, o avanço que a Rússia fez na direção de Kurakhov e também o avanço que a Rússia está fazendo na região do eixo aqui do Donbass, vejam só, né? Nestas regiões, ó, a Rússia avança na direção de Vuhledar. Eu vou aumentar o mapa para que nós observemos, ok? Aqui a seta indicando abaixo. Depois da conquista de Vuhledar, são pequenos vilarejos mesmo aqui, ó, mas olha o tamanho do território, não é? Aí na sequência, a Rússia avança em Selidov, aqui, ó, no norte. E após avançar em Selidov, conquistou um território gigante, avançando de Ukrainsk, por exemplo, né? E, por fim, a Rússia avançando na direção de Kurakhov, ok? Aqui nesta região, certo? Em Kurakhov. São cidades de pequeno porte, de médio porte, dependendo aí da cidade, enfim. Porém, são avanços que darão um espaço geográfico territorial gigante para a Rússia, porque ela pretende fechar esse espaço aqui, ó, agora. Que é a lógica russa de moer e avançar. Moer e avançar, conforme nós estamos observando. Avançaram em Vuhledar no sul, avançaram lá no norte, na região do território de Selidov, e pelo meio, ok? Numa espécie de tridente, num fronte de 3 frentes, ok? Avançam no meio agora na região de Kurakhov. Tão difícil para a Ucrânia, infelizmente, a guerra não acaba, e a destruição da barragem de Kurakhov. As informações saíram mais cedo hoje de que uma barragem Kurakhov foi rompida e, consequentemente a isso, no rio abaixo, nós temos muita gente que vai sofrer com inundações aí após o decurso do rio. Tá certo? Eu vou até projetar para vocês aqui novamente o mapa para que nós observemos. Vejam só, o avanço russo em Selidov, o avanço russo em Vuhledar e a conquista e o avanço nesta região aqui que eu estou dizendo, ok? Perfeito? O avanço em Kurakhov, nesta direção, perfeito? Conforme nós estamos observando aí. Inclusive a Rússia diz que conquista uma pequena cidade, né? Nesta região ali, ó. Vejam só, a conquista de uma cidade, ok? Que é Vovchenka. É uma cidade pequena aqui, ok, mas essa cidade pequena dá acesso a eles romperem uma barragem. O rompimento dessa barragem aqui, em Kurakhov, o rio que atravessa esta região aqui, ó, vocês veem aí, ó, inundação, 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 inundação. Então, o rompimento da barragem em Kurakhov, aí o nome da barragem é Ternivska, ok, acaba gerando inundações a jusante do rio Vovtka. Ok? E essas inundações no rio certamente impactam de maneira bem significativa as comunidades locais que vivem no entorno desse rio e mais ainda, né? Nós temos uma maior dificuldade agora da Ucrânia de fazer uma contraofensiva nesta região para tentar retomar a região de Kurakhov. Tem que evacuar a região, porque além da Rússia, do exército russo, existe também as regiões inundadas que dificultam bastante uma contraofensiva russa. Então, a minha visão é não dá para ficarmos com ar de superioridade dizendo, não, o avanço é pequeno, em 2 anos de guerra eles avançaram menos do que avançaram no primeiro mês de guerra. É claro, a guerra não é mais uma guerra de blitzkrieg, é uma guerra de trincheiras, conforme observamos, ok? Já faz mais de 1 ano que estamos numa fase da guerra que é uma fase de trincheiras e de poucos avanços significativos, ok? Então é razoável que haja sim o avanço em pequenas cidades.
Perfeito? Então nós temos um problema para a Ucrânia no atual cenário, e eu vou repetir, isso não é apoiar a Rússia, é só um relato, não é? Tanto é que se nós observarmos bem aqui, vamos visualizar sob essa perspectiva, né? Esse mapa aí, bem interessante. Ele nos mostra o fronte de guerra, ok? No Donbass. Legal. Então nós temos lá Selidov, ok? Nós temos aqui Kurahov, nós temos aqui Vuhledar. E há o interesse russo de avançar nesta direção aqui, evidentemente. Só que há resistência ucraniana. Eles podem fazer uma pinça aqui ou por ali e fechar esta região. E aí o que nós temos justamente quando olhamos a atualização dos conflitos, vejam só nesse mapa, gente, a quantidade de confronto que existe aqui. Uma enorme quantidade de conflitos, ok? Envolvendo as duas forças armadas, da Rússia e da Ucrânia. E com uma barragem rompida, inunda diversas regiões aqui que dificultam o acesso logístico da Ucrânia nesta região para abastecer eventualmente suas tropas, ok? E resistir ao avanço russo. Aí a Rússia vai e fecha todo esse território aqui, ó, e avança, né? Aí vão falar, não, mas são cidades pequenas. Porra. Tudo bem? Então aí assunto importante, lamentável, no contexto da guerra, o avanço russo na região do Donbass, no território de Donetsk, conforme estamos relatando aqui com vocês. Para concluirmos o nosso tema, ok? O assunto é mais a diplomacia, né? Que é a visita do Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, que vai até Kiev fazer o quê? Reiterar o apoio da União Europeia para a Ucrânia, conforme nós observamos aí. Uma foto do Borrell, ok? Ao fundo ali uma igreja belíssima na Ucrânia, conforme visualizamos, aquelas cúpulas douradas, certo? Com um estilo arquitetônico ortodoxo, belíssimo inclusive, tudo bem? Então nós temos a tentativa da União Europeia de demonstrar apoio para a Ucrânia, ok? E pelo que nos parece, aí o Borrell vai afirmar que se, né, os Estados Unidos não apoiarem a Ucrânia e houver a derrota ucraniana, isto também será uma derrota para os Estados Unidos. Há um interesse, portanto, por parte da União Europeia, que o Donald Trump preste atenção no que eles estão dizendo e continue a mandar o apoio que os Estados Unidos, através do governo Joe Biden, mandou para a Ucrânia. Se bem que o Zelensky diz que o apoio foi muito minguado e nem 10% chegou do que foi prometido, ok? De qualquer maneira, vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, agradeço a presença. Reitero você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo. E mais ainda, você quer aprender geopolítica, dê uma olhada no nosso e-book. O material está na descrição do nosso vídeo. E venha para a nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. No mais é isso. Bons estudos, respeito a geografia e até mais. Tchau, pessoal.